meus irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na presença de Deus, né? E eu louvo a Deus, pastor, pela vida do Senhor. Eu sempre me sinto muito bem quando eu estou aqui nessa congregação, porque é notório a presença de Deus. E sempre que nós estamos na presença de Deus, é muito bom, não é verdade? Então, é uma oportunidade, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu fico muito feliz, eu fico muito honrada também. Olha que eu prego toda semana, e às vezes todos os dias da semana, mas é um privilégio. Toda vez que eu vou pregar, irmão, eu falo, Jesus, muito obrigada, porque eu posso mais uma vez falar do Senhor. Amém? Você dá glória a Deus quando você vem na igreja, pelo simples fato de vir. Mas Jesus, obrigado, porque eu vou à igreja hoje, que eu posso ir, né? Já parou para pensar o tanto de gente que gostaria de estar aqui, mas não está, né? Quantas pessoas estão, como o pastor disse, foi levar alimento lá no UPA, lá no hospital, né? A gente faz esse trabalho também. Quando você vai no hospital, você vê quantas pessoas ali impossibilitadas de estarem aqui como nós, né? Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Para você não ficar cansado, eu quero convidar você a ler comigo no Evangelho de Mateus. Os meninos da projeção, vocês podem me ajudar? Tem jeito de colocar o texto aqui? Eu queria acompanhar com a projeção, porque aí a gente lê na tradução e a igreja é acostumada a ler aqui, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que é a partir do verso de número 22. Amém? E essa semana eu estava ali no estado do Pará, eu viajei para ministrar um treinamento de líderes ali na nossa igreja, em Redenção. E foi uma dificuldade, viu, irmã Tereza, para mim estar aqui hoje, porque os irmãos não queriam deixar eu vir, né? Foram louvando, gente, eu não posso ficar, eu fiz um compromisso com a irmã, eu tenho que estar lá. E aí eles ainda me assediaram, disseram, ligue para alguém, bote alguém para ir no seu lugar. E ficaram me tentando, mas eu resisti à tentação, viu, irmã Tereza? E eu estava lá na casa da minha filha, com meu netinho, né? E depois de ministrar o treinamento de líderes na cidade de Redenção, eu fui até a cidade de Floresta do Araguaia. E estive ali ministrando na igreja batista, a primeira igreja batista ali daquela cidade. E foi uma bênção, porque Jesus estava lá. Como é uma bênção aqui, porque Jesus também está aqui. Amém? Você acredita nisso? Então, fala isso para o seu irmão. Fala assim, irmão, você acredita que o culto vai ser uma bênção? Você falar que acredita, você fala, vai mesmo, porque Jesus está aqui. Aleluia. Onde Ele está, sempre acontece alguma coisa. As coisas nunca ficam como estão, nunca. Quando Ele chega, a primeira coisa que acontece, Ele muda o ambiente, né? E a partir de então, Ele começa a atuar na vida daqueles que têm fé. Só quem tem fé aqui, diga glória a Deus. Pronto. Então, se nós temos fé, Jesus pode e terá liberdade para atuar nas nossas vidas. Então, vamos lá, pegar o texto que está aqui. Eu vou me virar para ler na projeção, para a gente ler na tradução aqui, que os irmãos são acostumados, ok? Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. E entretanto o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse,
se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é filho de Deus, ou és filho de Deus. Amém? Pode sentar dizendo glória a Deus e aleluia, porque estamos na presença do Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos aqui algumas verdades. O texto é muito rico, cheio de muitas revelações. E eu sei que é um texto que você conhece muito, sei que você já ouviu muito. Quem nunca ouviu a história do Jesus que andou sobre as águas e do Pedro que andou após ele? Todo mundo já ouviu esse texto, ou pelo menos a grande maioria das pessoas já ouviram esse texto alguma vez. Irmã Tereza, muito obrigada por me dar essa oportunidade mais uma vez. Amém, minha filha? Deus abençoe grandemente o seu trabalho. E quando nós vamos ler esse texto, você vai observar que esse episódio aqui foi logo após aquele outro episódio que é muito marcante, que já foi louvado aqui, né? Os irmãos já pregaram essa palavra aqui no louvor hoje. Se você é um observador, se você prestou atenção no culto, você vai ver que essa palavra já foi pregada através dos louvores. O episódio que antecedeu esse aqui foi aquele da multiplicação dos pães. Você conhece a história. Jesus está ali ministrando, uma grande multidão segue ele e tal. E aí os discípulos viram para ele, vai chegando a tarde. Muito obrigada, meu irmão. E aí os discípulos dizem para ele: Senhor, já está caindo a tarde e tal, manda o povo embora, para que eles possam comprar comida para si. E Jesus vira para os discípulos e diz: não, é vocês que vão dar comida ao povo, não pode mandar o povo embora com fome. E aí eles dizem: mas que jeito, Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí você conhece a história. Jesus diz: cadê? Onde é que estão os pães e os peixes? Traz, põe aqui na minha mão. Trouxeram, puseram nas mãos de Jesus. Ele levanta os olhos aos céus, dá graça, diz a Bíblia. E aí ele manda distribuir para a multidão. Organiza o povo, manda sentar em grupos de 50. Organização ali para que todo mundo pudesse ser alimentado sem fazer tumulto. O povo senta, ele estende a mão para o céu, dá graças. Ele não pede assim: pai, multiplica este alimento. Não, ele não fala isso. A Bíblia diz que ele só estende a mão, dá graças e dá aos discípulos. E os discípulos distribuem para a multidão. Aí todo mundo come e tal. Sobra aquele monte de comida ainda, porque fica 12 cestos cheios de pedaços de pão. Jesus manda recolher para guardar ali, para não haver desperdício. Logo em seguida, certamente iam precisar comer de novo. Mandou guardar ali o que tinha ficado. Termina então o povo de comer. Termina o povo de comer. Jesus termina o sermão que ele estava ministrando ali, ensinando o povo. E aí, a Bíblia diz que ele imediatamente, após a multiplicação dos pães, verso de número 21 diz assim, ó. Verso de número 20 diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Aqui no momento da multiplicação dos pães. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Pronto, o povo havia acabado de comer. E aí o verso de número 22, que é o que nós lemos, diz: e logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos para entrarem no barco e passar adiante dele para outra banda. Eles estavam ali, às margens do mar da Galileia. E aí Jesus disse: pronto, o povo está tudo servido, deu comida, ministrou a palavra, curou quem tinha que curar. Agora vocês podem entrar no barco e passem para outra margem, vão para o outro lado, porque eu vou ali orar um pouquinho só. E a gente começa aqui a entender como que esse texto nos oferece uma receita tão rica para que nós possamos ser abençoados. Em meio às nossas lutas e dificuldades, em meio às nossas
tribulações e adversidades que vêm sobre a vida de todo mundo, num momento ou no outro, você vai sofrer ali alguma eventualidade, né? Na minha, na sua vida, é assim na vida de todo mundo. E quando nos sobrevêm essas coisas, como é que a gente deve agir? O que fazer? Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas são muito acometidas de depressão, é assim? Nunca se ouve. Já ouviu falar na história antes, em um tempo em que houvesse mais pessoas sofrendo de depressão do que nessa última década. Nos últimos 10 anos, eu sei disso porque eu sou profissional de saúde. Então, assim, tem sido alarmante, né? Nos últimos 30 anos para cá, começou a se falar muito em depressão, mas nos últimos 10 anos, virou assim uma epidemia, um negócio fora de sério. Pós-pandemia, então, é tipo assim, uma coisa, né? Depois da pandemia, assim, a cada 10 pessoas, 9 foi acometida de depressão. Então é um negócio assustador. E por N motivos, né? Por N motivos, nós chegamos a sofrer desse mal. Eu já tive depressão em fase terminal e foi bem complicado. Mas Jesus me deu a graça de me lembrar da palavra. Essa é a vantagem de você conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, no momento certo, Deus te fará lembrar. Aleluia. Essa é uma missão do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse que ele ia para a glória, mas não ia deixar os discípulos órfãos, ele disse, não, eu vou rogar ao Pai e envie para vocês o Consolador. Ele vai enviar o Consolador. E esse Consolador é tão bom que ele vai ensinar vocês as coisas que vocês não sabem e vai fazer vocês se lembrarem daquelas que eu já ensinei. Olha que poderoso, né? Então nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Ele vai fazer você se lembrar de tudo aquilo que você já aprendeu ao longo dos 6 anos de fé, né? Até daquelas palavras que você, quem sabe, já há muitos anos não se lembra mais. No momento certo, Deus te fará lembrar daquilo que você já aprendeu por meio do Espírito Santo de Deus. Tá bom, mas vamos lá. Quando Jesus manda os discípulos entrar no barco aqui e passar para outra banda, ele vai para o monte orar sozinho. E a Bíblia diz que caiu a tarde. Observe que eles estavam ali mais ou menos na hora do almoço. O povo tinha acabado de comer, né? E aí a Bíblia diz que caindo a tarde. Esse cair da tarde era o anoitecer. A tarde estava sumindo, entende? No final do dia, já havia passado a tarde toda. E ao cair da tarde, ele estava só no monte orando. Mas de lá ele observava os discípulos. E o barquinho já estava no meio do mar, ou longe, a muitos estádios da terra, como diz o texto que nós lemos, né? Bem longe. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento levava o barquinho cada vez mais para longe. Você sabe que vento contrário, já diz a palavra, ele vem no contrário do que você gostaria que ele viesse. É aquele vento que vem contra você e ele te empurra para trás ou para um lugar que você não quer ir, no sentido contrário daquele que você está querendo ir. Quem já tentou andar de bicicleta em dias de tempestade, dias de chuva? Eu já tentei essa façanha quando eu era criança, né? Mas não funciona, você não dá conta, né? O máximo que eu consegui foi cair, claro, né? Eu era uma criança e eu andando ali de bicicleta na chuva, porque menino gosta de fazer essa pequice. E aí tomando banho na chuva, andando na chuva de bicicleta. E aí de repente começou a ventar muito forte. Nós morávamos perto de um campo de futebol, perto da minha casa tinha um campo de futebol. E o campo era aberto, né? A gente gostava de andar de bicicleta lá, porque era tudo limpinho. E eu fui correr no campo. A gente estava lá correndo, brincando de chuva, eu e outras crianças. E de repente veio aquele vento forte. E aí ela falou, nossa, vamos pedalar no vento? Vamos pedalar no vento. Todo mundo pegou sua bicicleta e vamos pedalar. O que a gente... Irmão, foi tão engraçado. Quando nós começamos a pedalar, foi caindo todo mundo assim, né? Efeito dominó. O vento derrubou a gente, derrubou todo mundo. Porque nós estávamos tentando pedalar contra o vento. Andar contra o vento. Navegar contra o vento. Qualquer coisa que é contra o vento simboliza dificuldade. Uma dificuldade para você avançar. E o vento vai te impedir. É um vento contrário. Sabe, a primeira vez que o vento contrário veio na minha casa, eu tinha 9 anos de idade. E o vento levou meu pai. Meu pai morreu e deixou a minha mãe
com 6 filhos para criar sozinha. Com 6 filhos pequenos. E o vento levou tudo que nós tínhamos. Nós não tínhamos quase nada, nós éramos pobres. Mas a gente tinha uma terrinha e tinha algumas poucas vaquinhas naquela terra. Mas quando meu pai ficou doente, a gente teve que vender tudo aquilo que tínhamos. Minha mãe foi vendendo todo o gado, até que ela vendeu o último para tratar do meu pai. E acabou o dinheiro, meu pai não ficou curado. E por último ela teve que vender a terra para fazer o funeral do meu pai. E então nós ficamos sem nada. Uma mulher com 6 filhos. Eu tinha 9 anos de idade, uma irmãzinha menor que eu tinha 6, meus irmãos já eram um pouquinho maior. E foi muito difícil, irmãos, naquela época, porque nós não conhecíamos Jesus. Irmãos, eu tenho uma tosse alérgica. Pastor, se importa de desligar esse ventilador aqui, senão eu vou tossir muito? Irmãos, vocês aguentam o calor comigo só um pouquinho? Não está tão quente, vocês suportam aí? Dá para aguentar, não dá? Crente pentecostal é tudo acostumado no fogo mesmo, né? Então pronto, você não vai reclamar do calor, porque você já é acostumado com fogo. Porque eu tenho uma alergia do ventilador, senão eu não consigo falar. E então foi muito difícil para nós superar aquele tempo. Aquele vento levou por um tempo a nossa esperança. O tempo tirou toda a nossa estabilidade, levou o nosso pai, que era o provedor da casa, e deixa a gente sem nada, sem casa, sem terra, sem nada. E nós fomos morar de favor na casa de um tio meu. E com 9 anos de idade eu precisei arrumar o meu primeiro emprego. Porque as nossas condições eram realmente muito ruins, financeiramente falando. E eu tinha que ir trabalhar para ajudar a minha mãe nas coisas de casa. E para comprar material escolar, para estudar. Estudávamos em escola pública, mas não tínhamos condições nem de comprar, minha mãe não conseguia comprar caderno, lápis para todos os filhos. Foi um tempo muito difícil. Nós não conhecíamos Jesus. E quando o vento vem na nossa vida e a gente não conhece Jesus, você não sabe aonde buscar socorro. Você perde a direção. Você não sabe por onde ir. Imagina você em alto mar, né? Sem a deriva, sem direção, sem saber por onde ir. O barquinho deles era a vela. E o vento empurrava, e para onde o vento empurrava é que ele ia. O barco era a vela. Era o vento que conduzia. Se o vento sopra forte, o barco anda mais rápido. Se o vento sopra lento, o barco anda mais lento. Mas o vento soprava forte, mas era no sentido contrário. Mas havia uma diferença entre os discípulos e a minha história. Por quê? Porque os discípulos estavam no barco por uma ordem de Jesus. Aleluia. Você está nesse barco porque Jesus lhe ordenou entrar nesse barco. Dê glória a Deus por isso. E quando Jesus manda você entrar no barco, Ele se responsabiliza por quem está no barco. Pode ficar tranquilo. E você entrou no barco porque Jesus lhe mandou entrar no barco. Repare que foi uma ordem dele. Manda os discípulos entrar no barco e diz: passem para outra banda, vão para o outro lado. Jesus sabia de tudo que ia acontecer e propositalmente Ele queria ensinar algumas lições aos discípulos e consequentemente a nós. Porque o acontecido ficaria gravado nas páginas da Bíblia para servir então de ensinamento, de instruções para as próximas gerações. E tanto é verdade que chegou até nós. E então agora os discípulos estão lá, no meio do barco ou no meio do mar, no seu barquinho a vela, o vento soprando cada vez mais para longe. E eles ali sozinhos, e a noite agora está chegando. A tempestade começa à tarde, mas para piorar as coisas, a noite vai chegando. E quando a noite vai chegando, irmão, tem paciência aí comigo, porque alergia de ventilador, de ar-condicionado. E aí eu viajei de ônibus. E o ar-condicionado do ônibus me deixou assim, bem, com muita dificuldade para falar. Mas vamos lá. E então os discípulos estão ali agora no meio daquela tempestade. E a noite vai caindo. Presta atenção que da hora do almoço até a tarde, deveria no mínimo
3, 4 horas. Eles estavam na hora do almoço. E agora o texto bíblico diz que ao cair da tarde, o barquinho estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e Jesus orando no monte sozinho. Aí o texto muda de novo. Aqui tem outro período aqui, algumas horas agora para frente. Olha só. Aí o texto diz o seguinte: entraram no barco, né, e foram para outra margem e tal, no meio, porque o vento era contrário. Lá estão eles no meio da tempestade. Na 4ª vigília da noite, estava falando que era tarde, agora já é 4ª vigília da noite. Tipo assim, digamos que umas 6 horas da tarde, o barquinho dele estava lá no meio do mar, no meio da tempestade já. Mas agora já é a 4ª vigília da noite. Agora já tinha passado mais de 5 horas, irmãos. No meio da tempestade. Você já parou para pensar o tanto de coisa que deve ter passado na cabeça dos discípulos? Assim, por que Jesus não veio conosco? Por que Ele mandou a gente vir sozinho? Né? Ele sempre está conosco, mas por que a gente tinha que vir só? O texto diz que Ele compeliu os discípulos a entrarem no barco. Ele meio que obrigou os discípulos. Ele ordenou, disse: não, vocês vão. Esse compeliu aqui, certamente é porque estava havendo alguma resistência da parte dos discípulos. Tipo assim, não, nós vamos esperar o Senhor. Se o Senhor quer ir orar, a gente ora com o Senhor, a gente vai com o Senhor, Ele acompanha na oração, alguma coisa assim. Mas Jesus insiste e diz: não, vocês entrem no barco, vão para o outro lado. Imagina agora eles ali no meio da tempestade. Passa toda a tarde. 1ª vigília da noite, 2ª vigília da noite, 4ª vigília da noite. Gente, era de madrugada. E lá estão eles agora, tentando se equilibrar no barco açoitado pelas ondas, assustados, com medo de morrer, porque uma tempestade em alto mar é algo assim aterrorizante. Principalmente num barquinho pequeno como o deles, que era o barco à vela. Não era assim um daqueles barcos, não era um navio daqueles que você faz cruzeiro. Não era. Era um barquinho à vela, pequeno. Barquinho de pescador. E não aguenta muita coisa, entendeu? Era no barquinho desse que eles estavam. E Jesus espera até a 4ª vigília da noite. Quando Jesus dá uma ordem para nós, pastor, e nós decidimos obedecer, nem sempre significa que não vamos ter dificuldade. Sabe, muito de nós questionamos quando dificuldades nos sobrevêm. E a gente diz: mas Senhor, mas foi o Senhor que me botou nesse negócio. Eu já disse isso para Deus. Mas o Senhor que me colocou nisso. Senhor, mas essa situação, o Senhor mandou eu fazer isso. Senhor, o Senhor que me deu essa missão. O Senhor que me responsabilizou a tal coisa. Eu não pedi esse negócio para o Senhor. Não pedi esse cargo, não pedi esse ministério, não pedi esse departamento. Ah, Deus, e agora, olha aí, Senhor, a dificuldade que eu me encontro agora. Senhor, não estou entendendo. E aí a gente começa a perguntar: Senhor, onde foi que eu errei? Quem já fez a oração aqui do onde foi que eu errei? Todo cliente já fez um dia. Se não fez, certamente vai fazer. Senhor, onde foi que eu errei? Né? A gente já começa a perguntar logo: por que a gente faz isso? Não é porque nós somos tão bons e queremos acertar em tudo, não. É porque a gente está com medo e quer logo. Se o Senhor disser que eu errei, eu vou lá e conserto para mudar a situação. Né? Esse é o propósito da gente perguntar: Senhor, onde foi que eu errei? Fica até parecendo que é louvável, né? Fica parecendo que nós somos bons. Mas a Bíblia diz que nós não somos. Ela diz que na nossa carne não habita bem algum. Sabe o que significa? Eu não presto e você também não. Então, querendo ou não, essa é a verdade, né? Se alguém chega pra gente e fala isso, a gente apela, né? Porque todo mundo tem ali, se acha bom em alguma coisa, né? Mas a verdade é que, olhando de uma forma genérica, a palavra diz que na nossa carne não habita bem algum. Isso falando de carne, né? Então, qualquer coisa boa que há em nós, qualquer reação boa, qualquer atitude boa que um de nós possa expressar, esteja certo de que não vem de nós, vem de Deus. Aleluia. Vem sempre de Deus. E aí nós pensamos: por que o Senhor nos permite
entrar em determinadas situações, porque Ele nos manda fazer algumas coisas que aparentemente depois parece que não está dando certo. Nos coloca em situações de risco. Como é que é isso, gente? Mas Deus não é um pai bom? A Bíblia não diz que Deus é bom, sim ou não? Sim. Não diz que Ele é um pai que ama seus filhos, que Ele não esquece um só dos seus. Diz que Ele provou o seu amor para conosco, em que deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Tem muitos textos que provam que Ele realmente nos ama. Mas e por que um Deus tão bom que nos ama permite coisas desse tipo conosco? Sabe, esse questionamento vem na cabeça de muita gente, veio na minha já várias vezes, talvez na sua. Talvez não, talvez você seja mais crente do que eu e nunca pensou assim. Mas eu já pensei muitas vezes, por que algumas coisas acontecem? Não porque eu gosto de questionar Deus, mas porque eu quero entender o que está acontecendo. Ah, meus irmãos, quantas vezes o Senhor nos coloca em situações que você não entende nada. Os discípulos não entenderam porque que Jesus estava ficando sozinho em terra e mandando eles entrar no barco sozinhos e para o outro lado. Aí Senhor, mas o Senhor é o mestre, a gente sempre anda com o Senhor. Agora só vai ficar e a gente vai só. Com Moisés isso não funcionou muito, né? Quando o Senhor disse, olha Moisés, você vai com o povo, ele disse, não Senhor, se o Senhor não for, não me faça subir daqui. Se o Senhor não for, eu não vou. Moisés foi bem categórico, né? Se o Senhor não for, eu não vou. Aí o Senhor disse, então tá bom Moisés, então bora. Olha para você ver, Moisés convence Deus, né? Mas os discípulos não, os discípulos foram, obedeceram Jesus e foram. E agora eles estão lá sozinhos, com sensação de abandonados, de largados. O que é que aqueles pobres homens poderiam fazer em alto mar? Sem ter um bote salva-vida ali para ajudá-los, sem ter um telefone para ligar para o corpo de bombeiro e ir lá socorrer, né? Chegar lá para socorrer, não tinha como pedir ajuda. E Jesus, que podia ajudar eles, não estava lá. Ai, irmãos, que sensação ruim. Que sensação ruim. Sabe, às vezes a gente se sente assim em alguns momentos da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que quando você estiver numa situação semelhante a essa, e você tiver a sensação de que está abandonado, de que não tem o que fazer em meio à situação, de Jesus não está aqui, fique tranquilo. Se Ele não estiver ali no momento com você, é porque Ele vai ao seu encontro na hora certa. Aleluia. Os discípulos não estavam abandonados primeiro porque Jesus estava acompanhando eles. Eles estão no mar e Jesus está no monte. Do monte, Jesus olha e vê eles no mar e acompanha. Jesus sabe de tudo que está acontecendo. Primeiro porque Ele é Deus, conhece todas as coisas, né? Segundo porque Ele é onipresente. Como Deus, Ele é onipotente. Também é onipresente. Então, ao mesmo tempo em que Ele estava no monte, sozinho orando, Ele também estava ali acompanhando os discípulos em meio à tempestade. Mas e por que então Ele não se manifestou? Porque Jesus tem um momento certo de se manifestar. Aleluia. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, diga, não se preocupe, Ele tem a hora certa de se manifestar. Não é que Ele não está com você no barco, é que tem a hora certa dele se manifestar. Aleluia. E você pode ficar tranquilo que a morte não vai lhe tragar. Não pode ficar tranquilo que o barco não vai a pique. Não, Jesus está lá. Ele só não se manifestou porque Ele tem a hora certa de manifestar-se. E qual foi a hora certa de Jesus se manifestar? Passa a tarde toda. Os discípulos tinham acabado de ver um grande milagre, sim ou não? A multiplicação dos pães foi um grande milagre. Eles acabaram de ver Jesus fazendo um grande milagre. Mas agora eles estão sozinhos no meio do mar. A tarde toda. Primeira vigília da noite, segunda vigília, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas. 1, 2, 3 da manhã.
quarta vigília da noite. De madrugada, gente, uma noite inteira em meio a uma tempestade. Uma tarde, uma noite, no meio de uma tempestade. Sem a presença de Jesus é desesperador, irmãos. E quando eles ali, agora na quarta vigília da noite, certamente muitos deles estavam desesperados. Por que você acha que eles gritaram? Eles estavam tão desesperados que eles não conheceram Jesus. A Bíblia diz que Jesus vem ao encontro deles por cima das águas, mas eles não conseguem identificar quem era Jesus. Primeiro porque no meio da tempestade, a chuva, o escuro, né? Então dificultava para ver. Mas Jesus chega a uma certa distância que dá para ouvir e entender a fala. Quando eles veem Jesus vindo em direção deles, qual que é a primeira atitude deles? Gritarem com medo. Gritaram, é um fantasma, como se não bastasse a tempestade. Agora a gente tem a companhia de um fantasma. Então, não é assim, não parece coisa de filme? Não parece coisa de filme? Parece, irmão. Você imagina a cena aí na sua cabeça. Imagina se fosse você, naquele barco, de madrugada, no meio de uma tempestade. Tem gente que está dentro de uma casa forrada de laje, com porta, janela, tudo muito protegido. Vem uma chuva, a pessoa morre de medo. Você imagina no meio do mar. Num barco à vela, tudo aberto. Entendeu? E ali Jesus pega e vem ao encontro deles. E quando Jesus começa a andar por cima das águas, em direção a eles, eles não reconhecem Jesus e gritam assustadoramente. Dizem, é um fantasma. E gritam com muito medo, apavorados. Esse grito não era aquele grito assim, era grito de assombro. Mulher grita, tem mais medo do que o homem no geral, não é? As mulheres geralmente têm mais medo que os homens, sim ou não? E as mulheres gritam primeiro. Só que grito de mulher é um grito fino, mais estridente, né? Mas grito de um homem com medo, irmão, é horroroso. Irmão, é horrível. Você vê um homem gritar de medo, é muito feio. Você entende? Porque é um negócio assustador. Você se assusta com o grito da pessoa. O grito dela já te assusta, entende? Então pensa, 12 homens gritando, assombrados, no meio de uma tempestade de madrugada. É muito assustador, irmãos. Era coisa de filme. Tanto que fizeram um filme sobre isso. E aí então Jesus fala, não gente, peraí, sou eu. Quando Jesus se identifica, ele diz, sou eu aqui, é a mesma expressão que Deus usa para Moisés lá na sarça ardente, lá em Êxodo, quando ele se revela para Moisés no meio da sarça. Ele manda Moisés ir libertar o povo no Egito, e Moisés conversa, argumenta ali com ele, e diz, Senhor, mas eu vou dizer o que quando eu chegar lá? Eu vou falar que quem que me enviou? Ele diz, não, você diz que o eu sou te enviou. Eu sou, mas o faraó vai acreditar nisso. Mas eu sou o quê? Ele diz, não, eu sou o que sou. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou tudo que você precisar que eu seja. Aleluia. Eu sou toda a provisão que você necessita. Então, sou eu aqui de Jesus, é a mesma expressão do eu sou de lá de Deus com Moisés na sarça. Agora Jesus vem e se revela de igual modo e diz, não tenham medo, calma, sou eu. Pedro quer tirar a prova. E aí começa o texto. Pedro diz para ele o quê? Se é o Senhor mesmo, então manda-me ir ter contigo por cima das águas. Queridos, aqui nós aprendemos algumas coisas que vale a pena. E aí quando Jesus diz para eles, eu sou, a gente aprende aqui muitas coisas. Todas as vezes que o eu sou se manifesta na nossa vida, ele se manifesta de forma completa. Ou seja, ele se manifesta de maneira que toda a nossa necessidade será suprida. Por quê? Porque o eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja. De repente você está precisando que o eu sou se manifeste na sua vida, na área da saúde, porque você tem um problema.
de enfermidade. Eu sou a cura. De repente você está com alguém ali ameaçado de morte, um ente querido, não sei, alguém tipo assim, né? O que a Bíblia diz que ele é? O que ele falou? Ele mesmo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aí ele vai falando. De repente sua questão é financeira. Você está com dificuldades, talvez desempregado, talvez sua empresa com dificuldades ali em alguma área financeira, não sei. Quando eu sou se manifesta na sua vida, na área financeira, ele se manifesta para suprir todas as necessidades. Porque dele é a terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo, basta uma ordem dele e a porta abre. É uma ordem dele e as coisas mudam. Se ele tiver que alterar leis, ele altera por sua causa. Você entende? Não, se ele tiver que mexer na bolsa de valores dos Estados Unidos, por sua causa que está aqui no Brasil, ele mexe. Aleluia. Só para te abençoar, para te honrar como nos seus negócios. Não, mas ele faz, irmão, por causa de um crente ele faz. Quando eu sou se manifesta na sua vida, ele se manifesta para suprir todas as suas necessidades. Porque ele é tudo o que você precisar que ele seja. Tão somente creia nisso. Tão somente creia nisso. E agora Jesus diz para eles: sou eu estou aqui. Não precisa mais ter medo. Vou resolver o problema, eu posso resolver tudo. Ali Jesus estava dizendo: acabou o problema. Eu estou aqui, ou seja, sou eu estou aqui. O problema de vocês está resolvido. A Bíblia diz que ele é quem? E olha que os discípulos conheciam o Velho Testamento. Eles conheciam a lei. No livro do profeta Isaías, por exemplo, diz que Deus é aquele que anda nas asas do vento, que dá ordens e o vento lhe obedece. Então os discípulos já sabiam disso, mas na hora eles não se lembraram. Porque quando nós estamos em meio a uma luta, uma dificuldade, algo que é intenso na nossa vida, uma aflição, né? Que existe prova, existe lutas e existe aflição, existe provas que te afligem. Tem coisa que é aflição, uma grande aflição, que os discípulos estavam vivendo ali, era uma grande aflição. Quando nós estamos aflitos demais, nós não conseguimos identificar nem a voz de Deus, nem a presença de Jesus. Então isso é perigoso. Aleluia. Isso é perigoso. Se você perde a sua paz a ponto de você ficar tão aflito demais, você vai perder a sua capacidade de identificar a voz de Deus ou a presença de Jesus. Entende? Isso é perigoso, irmãos. Quando a palavra diz em vários textos bíblicos, em vários momentos, a Bíblia vai dizer: tenha paz, tenha paz, tenha paz. Ou então, não temas, várias vezes, não temas. Esse não temas aqui é tenha paz, fique tranquilo, não tenha medo. Não temas aqui é o mesmo que não tenha medo. Por quê? Porque medo é a arma mais poderosa de Satanás. Medo é uma das armas mais poderosas de Satanás. É o meio pelo qual ele entra na mente dos homens e domina. Quando eu falo homens, eu estou falando da humanidade. O diabo sempre vai entrar na mente de um ser humano usando medo. Quer seja de uma criança, quer seja de um jovem, adolescente, de um adulto. Não importa quem seja. Ele sempre vai usar a mesma porta de acesso. Medo. E então Jesus chega e diz: não tenha medo. Se você é do tipo que tem medo demais de quebrar, não tenha medo, irmãos. Porque o medo ele vai atrair exatamente aquilo que você tem medo na sua vida. É em cima daquilo que o inimigo vai trabalhar. Não, mas o que eu faço agora? Agora você confia no eu sou que está com você. Eu sou o que você precisa que eu seja. Confia naquele que diz: eu estou aqui, eu estou aqui com você. Não, mas eu tenho medo. Não é para ter medo, é para ter paz. É para confiar. Mas confiar em meio a uma tempestade é muito difícil, irmãos. Ah, irmãos, é fácil demais você falar para os outros: confia.
Você tem que ter fé. No meio de sua luta você tem que ter fé. Difícil é quando a luta vem para você, é quando a luta vem para nós. Aí quando a luta é nossa, quando é a nossa dificuldade, quando é a sua empresa que quebrou, quando é o seu casamento que acaba, quando é o seu filho que está no leito de enfermidade, quando é a sua saúde que é atingida, quando é o seu ministério que está ameaçado, sabe, quando a coisa é conosco, o desespero tende a tomar conta de nós, irmãos. Mas percebe que desde o início desse culto, todos os louvores cantados vieram falando de Jesus. De Jesus, a equipe de louvor veio e cantou e disse, né, aquele hino ali falando de Jesus. Eu clamo a Jesus, porque ninguém pode parar o autor da vida. Olha que poderoso. É isso que você tem que crer. É nisso que você tem que crer. Não importa a situação. Às vezes Jesus está ali dizendo, eu estou aqui com você. Mas você fica, mas não estou vendo nada de Jesus. Não, não precisa ver, só creia. Só creia. Se Ele estiver com você, fica tranquilo que tudo vai ficar bem. Mas no meio da tempestade, irmãos, quando nós estamos realmente afligidos, a gente tende a não entender o que Jesus está nos dizendo. Vocês lembram da Marta? Quando o irmão dela morreu, o Lázaro, né? Que Jesus chega e aí ela vira para ele e fala a mesma coisa que Maria tinha falado. Ah, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ele vira para ela e fala assim, não, teu irmão vai ressuscitar. E ela desesperada, ela diz, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Tipo assim, eu conheço, eu sei que vai. Aí Jesus vira para ela e diz assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Olha o eu sou se manifestando aí de novo. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. É eu que estou falando. Eu já cheguei, eu já estou aqui. Era isso que ele estava dizendo, a vida chegou. Mas ela estava tão desesperada que ela não conseguia identificar a voz do mestre. Ela não conseguia entender o que ele estava dizendo. Ela acreditava que o irmão ia ressuscitar na ressurreição do último dia, ou seja, na ressurreição dos mortos, quando o Senhor chamar da terra todos os mortos. Mas ela não acreditava que Jesus podia ressuscitá-lo naquela hora. Por que isso? Não que ela duvidasse de Jesus, mas porque o desespero, a dor de ter perdido seu irmão, a dor de ter perdido um ente querido, ela tende a bagunçar a nossa mente, irmão. E a gente não consegue pensar com lucidez. Você só sente a dor, você só sente o desespero. Quem já perdeu algum ente querido entende o que eu estou dizendo. Oh, meus irmãos. Os discípulos estavam ali agora, irmãos, tão aterrorizados ou atemorizados, que Jesus se identifica e eles ainda assim pedem uma prova. O Pedro diz, é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter com o Senhor por cima das águas. Ele diz, vem. Quando Jesus aparece na quarta vigília da noite, andando por cima das águas, tem uma outra verdade aqui que nós precisamos pontuar essa noite, para você entender. Qual era o problema dos discípulos ali? Era o mar. A dificuldade deles era o mar, sim ou não? Era o mar que lhes ameaçava. O risco de vida que eles corriam estava relacionado ao mar. A naufragarem, a morrerem afogados. Eles estavam no meio do mar. Não tinha nenhuma possibilidade do barco vir a pique. Apesar de eles serem pescadores e saberem nadar, eles não iam conseguir chegar até a margem. Por quê? Porque eles estavam muito longe. Eles não iam conseguir nadar tantos assim. Então o mar ali os ameaçava. A ameaça ali era o mar. O problema deles era o mar. Jesus vem na quarta vigília da noite propositalmente andando por cima do mar. Já parou para pensar por que Jesus não veio voando? Não seria mais assim, impactante, né? Sim ou não? Jesus podia ou não podia levitar? Podia, ele é Jesus, ué. Ele podia ter vindo voando, assim, dando uns voos rasantes, né? Perto do barco, assim, e tal, para os discípulos poderem ver, né? O poder dele ali. Mas aí ele decide caminhar, irmão, por cima das águas. Ele vem andando, passo a passo. Sabe por que isso? Porque o mar era o obstáculo que aterrorizava os discípulos, que colocava eles em risco. E Jesus agora vem ao encontro deles, andando sobre o mar, para mostrar que quando ele vem até você, ele vem sobre, ele vem por cima daquela que é a tua dificuldade. Ele vem sobre o seu problema. Ele vem mostrando que tem poder e domínio sobre o problema que está te
ameaçando, sobre a situação que te coloca em risco, sobre aquilo que te traz medo. Então ele vem agora andando com passos firmes. A água agora solidifica para que ele possa andar por cima. Para que isso? Para mostrar que tem poder sobre todo e qualquer problema. Quando ele vier ao seu encontro, não importa se é na primeira, segunda, terceira ou quarta vigília da noite, ele sempre virá sobre o seu problema, por cima do problema, transpondo o problema, com um poder que vai subjugar aquele problema que está te ameaçando, que está te afrontando. Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Percebe como Deus tem revelações poderosas para nós? Quem nunca ouviu essa palavra, gente? Todo mundo já ouviu isso aqui pregado em algum momento? Mas cada dia Deus quer falar conosco de um jeito. E quando Ele vem agora por sobre o seu problema, por sobre o meu problema, mostrando que Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas, ainda assim às vezes a gente dá uma de Pedro. Ficou parecendo que Pedro era corajoso, sim ou não? Mas aquilo não era coragem, aquilo foi exatamente o medo que fez o Pedro tomar aquela atitude. Porque ele queria uma prova, se era Jesus mesmo. Quem é que já pediu prova de Deus em alguma situação? Todo mundo. Quem é que nunca fez isso? Ai Deus, Senhor, me dá uma prova. Ai Senhor, se é tu mesmo nessa situação, me dá uma prova, Senhor. Né? Sabe o que é isso? Que a gente tem medo. Que a gente tem medo de fazer aquilo que não gostaria de fazer, porque a gente tem medo de errar, porque a gente tem medo da coisa não dar certo. E tem aqueles outros que têm medo de não conhecer a Deus. Fala, Senhor, eu não sei direito se é o Senhor, eu não conheço direito a tua voz. Senhor, me dá uma prova. Pede uma prova, pede duas, pede três. Uma vez, irmãos, o Senhor falou tão sério comigo na cidade de Floresta do Araguaia, no estado do Pará, que eu pedi 7 provas para Deus num dia. Olha a ousadia, irmão. Pastor, eu nunca mais faço isso. Pastor, naquele dia, Deus levantou uma senhora. Eu me lembro como hoje, ela tinha 65 anos. Uma senhora do ciclo de oração. E a gente está ali no momento orando. Eu ia pregar numa vigília à noite. E eu cheguei à tarde e tal. E Deus havia falado para mim num congresso que eu tinha participado na cidade. Eu estava agora numa região de Colônia para pregar numa vigília numa região de Colônia, na fazenda. E eu estou ali na casa de um presbítero para a gente almoçar. E depois daquele almoço, os irmãos se reuniram, crente é tudo uma bênção, né? Começou a contar bênção, tá, vamos orar. Tá, vamos orar. E a irmã estava ali. Deus havia falado comigo no congresso. Ele ia me levar de mudança para aquela cidade. Mas eu não gostava da cidade. A cidadezinha era desse tamanho, trenzinho. Que isso, gente? Floresta do Araguaia. Deus me livre de morar em floresta. Não queria morar. E aí Deus falou para mim, e eu fui pedindo prova, irmã. E Deus foi falando. Fui pedindo, Deus foi falando, pastor. Fui pedindo, Deus foi falando. Fui pedindo, Deus foi falando. E aí nessa hora da oração eu dei uma olhada. Falei, ih, aqui tem muito vaso. Falei, Jesus, fala comigo de novo sobre aquele negócio de mudar para a floresta. Ai Deus, fala isso, é mesmo do Senhor esse trem, porque não entrou no meu coração ainda não, Jesus. Pastor, quando eu fechei o raciocínio, eu não abri a boca. Quando eu fechei meu raciocínio, irmãos, Deus levanta aquela senhora. Ela é uma senhora fortinha. E aí ela veio assim para o meu lado, andando devagarinho. Ela tinha uns problemas de saúde. E aí ela veio, botou a mão no meu ombro. Eu estava de joelho, eles iam orar por mim naquele momento. A gente orando um por um, né? Lá era uma bênção, irmão. Eu tive muitas experiências com Deus naquele lugar. Aí chegou a minha vez. Tá bom, vamos orar por mim. Ah, dobrei meu joelho ali. Falei, Jesus, me ajuda. Eu vou pregar nessa vigília hoje. Mas a minha preocupação não era nem a vigília, era mudar para a floresta. E aí ela vai, levanta, bota a mão no meu ombro. E ela diz assim: tu conheces a minha voz. Eu sou o Senhor teu Deus que falo contigo e tu conheces a minha voz. E se pedires mais uma prova, então acenderei a minha ira contra ti. Ai, irmãos, eu já estava de joelho. Falei, Deus, me perdoa, Senhor. Tá bom, Deus, me perdoa, Senhor. Quem que aguenta a ira de Deus, irmãos, está doido? Falei, Deus, me perdoa, Senhor. Eu fiquei lá chorando. Gente, eu levei uma taca tão grande dessa profeta. Meu Deus, como eu apanhei naquele dia na frente daqueles irmãos. E eu fiquei lá pedindo, Deus, me perdoa. Tá bom, Senhor, tá bom, Senhor. Não, levantei de lá já arrumando as malas para mudar para a floresta. Entendi. Mudei, de fato. E Deus abençoou poderosamente meu ministério. Morei 8 anos em Floresta do Araguaia. E Deus me abençoou ricamente naquele lugar. Eu tive muitas experiências com Deus. Eu fui abençoada financeiramente naquele lugar.
Então, Deus me abençoa muito, irmãos. Não importa para onde Deus está mandando você ir. Não seja tolo como eu fui. Diga apenas, eis-me aqui. Deus não é doido. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga, irmão, fique tranquilo. Deus não é doido. Pode dizer para ele. Deus não é doido. Quando ele disser uma coisa para você, ele sabe o que ele está dizendo. Você pode acreditar nele, irmão. Que ele responde pela palavra que ele diz a você. Amém? Jesus agora está perto do barco e o Pedro quer uma prova. Senhor, se fosse o mesmo, então o Senhor manda eu ir ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem, pode vir. O que o Pedro fez? Pedro não pensou, Pedro foi. E a Bíblia diz que ele começa a andar. E ele vai em direção a Jesus. O texto é bem claro. Diz que Pedro andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, contudo, todavia, entretanto, num determinado momento, não sei quantos passos o Pedro deu. Certamente Jesus estava um pouquinho longe do barco, porque não deu dos discípulos identificar que era ele. Talvez um pouco mais longe do que daqui na porta, talvez do outro lado da rua, não sei quantos passos. Mas no meio do mar aberto já é muita coisa, irmão. 2, 3 passos, irmão, no mar aberto já é coisa demais. Ele estava fora do barco agora. E ele já havia andado alguns passos ali. E a Bíblia diz que ele repara. Que ele repara na força do vento. Ah, queridos. Sabe, eu quero dar um tema para essa palavra. E o tema é: não tire os olhos de Jesus. Aleluia. Qual que é o tema, irmão? Diga comigo, diga, não tire os olhos de Jesus. O Pedro tira os olhos de Jesus e ele repara no vento. Reparar aqui significa prestar atenção, voltar a atenção para o vento. Ele repara na força do vento. E quando ele repara na força do vento, o que acontece? Ele começa a afundar. Quando Jesus manda a gente entrar no barco, ele vai se responsabilizar por você no barco. Não importa quanto tempo você já está no barco com a sensação de solidão ou de que está sozinho, Jesus vai vir em sua direção, andando por sobre o seu problema, a sua dificuldade. Mas quando ele chegar, confie nele, acredite, não duvide e não tire os olhos dele. Por mais que o vento sopre forte, não tire os olhos de Jesus. Porque quando você desvia os olhos, o que vai tomar o lugar na sua mente é exatamente aquilo para onde você está olhando. Por que você acha que acontece os acidentes? Porque por um instante a gente tira os olhos, talvez da estrada, tira os olhos do retrovisor, entendeu? Por algum momento você tirou os olhos de onde não devia ter tirado, né? Os acidentes que acontecem por causa de celular é porque a pessoa desviou a atenção do trânsito e voltou para o celular. Não, eu fui dar só uma olhadinha. Pois é, só uma olhadinha pode custar a vida de alguém, ou a vida de várias pessoas. Queridos, não tire os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Cristo é como tirar os olhos do trânsito quando você é o motorista. Significa perigo, muito perigo. O Pedro já estava andando, gente. Para quê, meu Deus? Reparar na força do vento. Que importava o vento se ele já estava andando, pastor? Às vezes a gente já está andando, pastor. Já andou 1 ano, 2 anos, 3 anos de fé, 4 anos, 5 anos de ministério, 6 anos, sei lá quantos anos você tem de fé, que você está andando, que você está fazendo, que você está produzindo. Mas de repente você decide parar e olhar para o vento. Ah, Deus, mas... não tire os olhos de Jesus. Continue andando, continue andando. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Quando o Senhor vier ao seu encontro, ou quando Ele te mandar entrar no barco, você já entrou. Não tire os olhos, não importa o que aconteça. Não importa se vem tempestade, tufão, não importa o que venha, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando Pedro desvia os olhos, a Bíblia diz que ele repara no vento, ele começa a afundar.
Mas é aqui que entra a graça dele, pastor. Jesus é tão maravilhoso que mesmo quando eu e você falhamos na fé, irmãos, mesmo quando eu e você desviamos os nossos olhos dele por algum momento, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando a gente não conseguiu seguir à risca aquilo que ele disse que era para fazer, quando a gente não conseguiu obedecer e por alguma situação a gente deslizou em alguma coisa, basta fazer o que Pedro fez: clamar por Jesus. A Bíblia diz que Pedro clama e diz: Senhor, salva-me. Aleluia. Não importa o que tenha acontecido, se você está sentindo que está afundando, apenas clame: Senhor, salva-me. E Ele então virá ao seu encontro. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a ameaça, o problema que te ameaça, que tenta te colocar medo. Sentiu que está afundando, apenas clame: Senhor, salva-me. Ainda que afundar tenha sido uma culpa sua. Percebe que Jesus repreende o Pedro apenas no sentido de dizer: ô Pedro, por que você duvidou, Pedro? Você estava indo tão bem, homem de pequena fé. Mas nem por isso ele deixou ele morrer afogado. Ele estende a mão e te puxa para cima. Ele vai fazer isso comigo e com você. Quando você clamar, creia que Ele vai puxar você e te colocar sobre o seu problema. O problema do Pedro era agora o mar que estava ali afogando. O Senhor puxa o Pedro para cima, coloca o Pedro aqui do lado dele, e aí os dois andam juntos até entrar no barco. Não importa como tem sido a sua caminhada até aqui, não tire os olhos de Jesus. E se ainda assim você se sentir sucumbindo, clame por Ele, diga apenas: Senhor, salva-me de tal situação, salva-me. A salvação de Deus, irmãos, não é apenas do inferno, é de toda e qualquer situação que nos coloque em risco. Aleluia. Apenas clame ao Senhor. Irmão, deixa eu dizer um negócio para o senhor. O moço de camisa jeans, parece que é uma camisa jeans, não sei, uma camisa escura. O senhor que está me olhando, meu nome do senhor Antônio Montônio. Quando eu sentei aqui, o senhor chegou, eu vi quando o senhor entrou pela porta. O senhor entrou, sentou. O senhor disse assim: olhe para ele. E eu fiquei olhando, olhei para o senhor várias vezes quando eu estava sentado aqui, né? Fiquei até meio sem graça, porque eu estava olhando muito. Falei: bicho, de repente o homem está olhando, né? Eu estou olhando muito para ele. Mas é porque, por causa do que Deus estava me falando. E aí Deus disse assim, irmão Antônio, para mim, quando o senhor chegou e sentou, o senhor disse assim: diga a ele que eu estou desejoso de me revelar para ele. Antônio, eu vi o senhor dentro do mato, como se fosse uma floresta, uma selva, um negócio assim, entendeu? E o senhor estava lá sozinho. E naquele lugar, Deus se revelava para o senhor, entendeu? Era como se fosse à noite, entende? Como se o senhor estivesse dentro de uma floresta à noite. E naquele lugar, o senhor tinha uma experiência com Deus. E Deus dizia assim: diga para ele que eu estou desejoso de me revelar para ele. Apenas diga a ele que diga: Senhor, eu aceito, revela-te para mim. É só isso que você tem que falar. Porque Jesus é educado. Deus, ele é educado. Ele precisa de permissão para atuar. Então, se você deixar, Ele vai se revelar para o senhor. Se o senhor quiser conhecer de Deus, entender mais de Deus, irmão, Deus está falando de se revelar de uma forma estrondosa, te dar a experiência que o senhor nunca teve com Deus, entende? Não estou dizendo de aceitar Jesus, não, estou falando de ter revelações poderosas em Deus. Nunca mais tu serás o mesmo homem, diz o Senhor. Ele quer se revelar para ti e mudar verdadeiramente a tua história. Nunca mais tu serás o mesmo homem, diz o Senhor. Ah, meu irmão, tu não sabe o que Deus vai fazer através da tua vida. Tu não sabe como tu vais influenciar muitos homens. Deus te deu um negócio muito interessante, que é raro e Deus usa muito. Deus te deu uma coisa muito boa, entendeu? Você tem facilidade, você tem facilidade para fazer amizade. As pessoas gostam de você. Isso foi Deus que te deu. As pessoas se aproximam de... Eu nunca lhe vi antes, eu não sei nem quem é o senhor, mas Deus sabe. Isso foi Deus que te deu. Ele vai usar isso, irmão, de uma forma estrondosa, quando Ele se revelar para ti do jeito que Ele quer.
Aleluia. Apenas diga: Senhor, pode se revelar que eu estou aqui. Ah, como eu quero conhecer o Senhor. Ah, como eu queria que Ele dissesse isso para mim, irmãos. Que eu ia dizer: Senhor, revela-te para mim, porque eu estou aqui. Nós não sabemos nada de Deus, irmãos. O que a gente sabe é uma micropartícula daquilo que Ele de fato é. Aleluia. Se você crê nisso, põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você 1 minuto e eu devolvo para o pastor. 30 segundos apenas de oração. Nesse momento eu quero dizer a você: olhe para tudo que Deus já tem te falado. Ouça tudo que Deus já te falou essa noite. Em todos os outros cultos. Como Deus tem se manifestado nessa igreja. Como Deus tem falado para você. Observa as mensagens, as músicas que são cantadas, os textos que são lidos. Deus está falando neste lugar. Ai, chore calabaçou. Ricalabandarabaço e decai. Independente de quem vem pregar aqui, Deus está falando neste lugar, pastor. É um tempo em que Deus escolheu se manifestar nesta congregação. Não perca a sua oportunidade. Não perca a oportunidade de virar amigo íntimo de Jesus, porque Ele está aqui. Diga apenas para Ele: Senhor, eu estou aqui. E não importa, Senhor amado, como esteja o seu barco. Diga para Ele, diga: Senhor, não importa como está o meu barco, eu creio que o Senhor vai me socorrer. Eu creio que eu vou sair desta situação. Eu creio que isso vai mudar. Eu creio que a porta vai abrir, que a doença vai sair, que o milagre vai chegar, que a resposta divina virá. Não importa a área em que você precisa ser abençoado, o eu sou está se manifestando aqui. Aleluia. Pega isso para você e diga: Senhor, eu creio e eu acredito, eu confio, Senhor. Diga: eu confio que o Senhor pode me fazer andar sobre as águas. Deus quer dar experiências profundas para irmãos aqui esta noite, mas é necessário você crer. Não lamente por estar em meio à tempestade. No meio da tempestade, Deus quer te dar experiências profundas com o Senhor. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer marcos no seu ministério por meio dessa luta, dessa dificuldade. Não murmure, não lamente. Apenas diga: eu creio, Senhor, eu creio. Confie, acredite, porque Ele está vindo ao seu encontro, andando por sobre as águas, por sobre o seu problema. Recebe aí em nome de Jesus e dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus.